Fala, meus queridos amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje em uma paisagem mais uma vez diferente, aproveitando a oportunidade para gravar os nossos vídeos aqui das reflexões do Evangelho de Jesus, refletido e comentado por nós, escrito pelo apóstolo João. E vamos hoje continuar a nossa jornada aí, já estamos no capítulo 18. E muito obrigado por estar conosco, contribuindo aí, nos ajudando a compartilhar mais, a alcançar mais pessoas com a palavra, com a mensagem que pode transformar a vida de todas as pessoas. Então vamos para a nossa leitura de hoje. João, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também o conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta de alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. E então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? E eles responderam: A Jesus, o Nazareno. E então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? E eles responderam: A Jesus, o Nazareno. E então Jesus disse: Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. E ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: Não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão, Pedro, puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Assim a escolta e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo de sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era também quem havia declarado que os judeus, para ser conveniente, morrer um homem pelo povo. É aqui a nossa leitura hoje. Acabamos de finalizar o capítulo 17, onde Jesus sintetiza ali as coisas mais importantes e finais a falar aos seus discípulos, princípios e coisas que aconteceriam, pois ele sabia que se aproximava esse tempo em que nós chegamos aqui. O capítulo 18 inicia com a entrega de Jesus, né, para ser preso e sofrer tudo o que sofreria. Nós iniciamos aí no versículo 1, onde Jesus vai para um local muito importante. Versículo 1 diz assim: Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E esse jardim é o mesmo jardim do Getsêmani. E sabemos, relatado em todos os outros evangelhos, a importância desse local. O quanto Jesus passou coisas importantes ali com seus discípulos, né? O momento da sua transfiguração, o momento da sua oração pedindo para que Deus afastasse dele esse cálice, e ele chegou a transpirar sangue de sofrimento, pensando no que ocorreria no seu sofrimento, na sua entrega na cruz do Calvário. Então, a importância desse local e que os discípulos conheciam esse local, inclusive Judas, que levou os guardas, né, e parte dos sacerdotes e fariseus para entregar Jesus para ser preso. E eles foram à noite. E por que foram à noite? Porque temiam a multidão que tinha Jesus como alguém muito importante, que tinha visto muitas coisas de Jesus e que certamente iriam se opor a essa prisão de Jesus. E aqui no versículo 4 é onde começa a ênfase que eu gostaria que você pensasse comigo. E diz assim: Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes. Jesus,
sendo homem, lembramos, e a ênfase em todo o tempo do autor de aqui, João, é que Jesus era Deus. E por Jesus ser Deus, ele sabia de tudo o que aconteceria. Em sua suprema sabedoria, em sua onisciência, mesmo assim, ele se submeteu a todo o processo do plano de redenção, pois havia um plano e um propósito muito maior. Mas Jesus, em humildade, se submeteu a isso, se entregou voluntariamente. É claro isso aqui, se nós lemos que Jesus se entregou, eles não prenderam, não foi porque chegaram com armas, com tochas, com lanternas. Olha só o quanto nós podemos ver a grandeza de Jesus e ao mesmo tempo a humildade. Versículo 5. E eles responderam: estamos procurando Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu: sou eu. E Judas o traidor também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, versículo 6, recuaram e caíram por terra. E aqui nós vemos algo que pode demonstrar para nós com muita clareza a divindade de Jesus, o poder e a autoridade que Jesus tinha sobre a vida. E ao declarar quem ele era, e essa declaração é muito parecida com a declaração revelando que ele é Deus, né, o eu sou, com tamanha autoridade, eles caíram por terra. E aqui nós vemos isso, essa junção de Deus e homem, e da humildade, mas também do poder e da autoridade que há na vida de Cristo, representado em Cristo, né? Poder, a sua autoridade, mas também a sua humildade. Jesus, sendo Deus, sendo divino, não precisava se submeter a isso. Ele poderia ali acabar com todos aqueles guardas, com todos aqueles homens, mas não, ele se entregou. Nós vemos isso aqui, lembrando disso, né? Até em João 10:18. Eu vou reler aqui para nós. João 10:17-18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu a espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus declarando lá atrás o que aconteceria nesse momento. Ele se entregou voluntariamente. Não foi porque chegou um batalhão de guardas, não foi porque Judas o traiu, mas porque ele sabia do plano da redenção e o que aconteceria se ele não continuasse esse plano. Versículo 9, 8 e 9, né? Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. E se é a mim que vocês querem, né, que estão procurando, deixem que estes vão embora. E ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me destes. Nessa hora tão difícil de Jesus, e certamente foi, se entregar sabendo de tudo que aconteceria, ainda assim pensou em seus discípulos, cuidou dos seus discípulos e os protegeu. Vamos à frente. Versículo 10. Então Simão Pedro puxou uma espada que trazia e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. O seu nome era Malco. E aqui, meus queridos, até nós vamos introduzir um pouco sobre esse assunto usando o exemplo de Pedro, mas voltando ao exemplo de Judas. E eu gostaria só de fazer uma citação aqui, lembrando daquele seriado que tem passado do The Chosen, né? Os escolhidos, falando de Jesus, dos seus discípulos. Nós vemos claramente aqui também, tanto na vida de Judas quanto de Pedro, e lembrando do que The Chosen tem demonstrado para nós, representado nessa verdade das Escrituras, a expectativa que os discípulos tinham a respeito de Jesus, culturalmente, politicamente, religiosamente. Era uma expectativa totalmente contrária e diferente do que o que Jesus realmente tinha vindo fazer. E por isso a reação dos discípulos, e por isso a reação de Judas. E a reação de Judas reflete, por alguns autores e alguns estudiosos, o desejo de acelerar o processo em que eles acreditavam que seria, que era uma revolução, que era uma tomada política, que era uma tomada religiosa política, né? E não tinha nada a ver com isso. E por isso os discípulos reagiram dessa forma.
por estarem equivocados na verdade de quem Jesus era, como Deus. E é isso que eu gostaria que você lembrasse nesse momento, nessa reflexão, em cada ponto aqui, principalmente, de que você faça a sua leitura e deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Mas não se esqueça da verdade de quem Cristo é, de que Jesus é Deus, de que a obra em que nós estamos lendo aqui, que acontecerá do seu sofrimento e da sua entrega, foi para me salvar e para te salvar. E essa é a importância da verdade, da revelação de quem Cristo é. Não se esqueça disso e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos a grandeza, a majestade e a soberania do Senhor. Obrigado pela revelação da Tua palavra, que demonstra para nós a verdade de quem o Senhor é e de quem nós somos. Muito obrigado pelo grande amor de Cristo revelado a nós, que mesmo sabendo tudo o que deveria passar e que sofreria, Deus não abandonou o plano, mas por amor a nós se entregou voluntariamente para nos salvar toda a humanidade. Por isso eu oro para que o Espírito Santo alcance os corações e entendam a verdade da salvação, o quanto precisamos crer nessa verdade que Cristo veio nos salvar. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe você.